que os zagueiros do Cruzeiro estão na lista da seleção. Vamos pra Toca da Raposa? Guto Rabelo tem novidade, tem atacante novo na área. Wanderson tá por aí, Guto? Me conta. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Tá sim, o Wanderson chegou ontem, né? Inclusive teve contato com o técnico Leonardo Jardim, com os novos companheiros. Atacante que veio do Internacional, tem 30 anos de idade, assinou contrato por 3 temporadas. Hoje o Wanderson já fez inclusive o primeiro trabalho por aqui, foi uma atividade física à parte, porque os companheiros dele participaram de um jogo-treino. Rolou um jogo-treino aqui na Toca entre o time profissional e o time sub-20 do Cruzeiro. E aí foram 4 tempos de 30 minutos. Nos 2 primeiros tempos de 30 minutos, o Leonardo Jardim escalou um time e nos outros 2, outro time. E não teve definição de time titular não, viu gente? Ele mesclou vários jogadores. Nos primeiros 60 minutos, digamos assim, 2-0 para o time profissional. Matheus Pereira e Bolassi fizeram os gols. E aí, nos outros 60 minutos, 5-0 para o time profissional. 3 gols do Gabigol, 1 do William e 1 do Caio Jorge. Foi um sabadão de muitas observações aqui na Toca da Raposa do técnico Leonardo Jardim nesse jogo treino do time principal contra o time sub-20. O Cruzeiro ainda pretende fazer mais atividades como essa, inclusive um amistoso, possivelmente contra o Botafogo, mas o clube ainda não confirmou oficialmente. Volto com você, Maurício. Valeu, Gutão. Obrigado pelas informações. Tá liberado. Pode ir pros A Globo Esporte está de volta pra gente falar de seleção brasileira. Dorival Júnior divulgou uma pré-lista com 52 jogadores para 2 jogos das eliminatórias, contra a Argentina e Colômbia, dia 20 e 25 de março. A lista tá completa, você pode acessar no ge.globo, mas eu te conto que Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e o Neymar estão nessa lista. Neymar volta à seleção depois de 1 ano e meio. A lista final sai na próxima sexta-feira. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão. Foi sábado de jogo treino, Cruzeiro profissional contra o Sub-20. Vamos trazer todos os detalhes desta atividade, quem participou, quem ficou fora. O primeiro trabalho no campo de Wanderson, atacante, reforço pedido pelo técnico Leonardo Jardim. Wanderson, atacante, hoje fez uma atividade física na Toca da Raposa 2, ele que foi contratado junto ao Internacional. Quando tiver a reapresentação na próxima semana, já vai treinar normalmente com o elenco, vinha jogando no Inter, então não será problema, não vai precisar de muito tempo fazendo condicionamento físico e etc. O Wanderson, que foi aí o reforço encontrado pelo Cruzeiro, a pedido do técnico Leonardo Jardim, pode atuar na esquerda, pode atuar também na direita, e ele vai ser aí uma opção que o Leonardo Jardim quer contar muito. Juan de Neno segue fazendo trabalhos ainda de fisioterapia, uma mescla, né, com preparação física. O jogador segue se recuperando muito bem da cirurgia que ele fez por causa de rompimento de ligamento cruzado do joelho em agosto do ano passado. Hoje foi dia de jogo treino na Toca da Raposa 2, time profissional contra o time sub-20. Foram times mesclados, pelo menos pelo que a gente acompanhou das formações, muitas alterações ao longo da atividade. O time profissional da primeira atividade de 60 minutos fez 2-0 e depois, no segundo esboço de time, o profissional fez 5-0. No total, 7-0, time profissional contra o time sub-20. Nesta atividade, na Toca da Raposa 2, repito, Leonardo Jardim mesclou o time, pelo menos é a impressão, a não ser que ele tenha feito aí várias mudanças já de cara. Mas, por exemplo, em um time tinha Matheus Pereira com Dudu e no outro tinha Gabigol com Caio Jorge. No primeiro que jogou tinha Gamarra com Fabrício Bruno, no outro teve aí o Jonathan Jesus. Em um determinado momento o Marlon até participou da atividade como um zagueiro. Então, observações feitas pelo técnico Leonardo Jardim nesse jogo treino. E os gols: 3 do Gabigol, um deles de pênalti, um do Bolassi, um do William, um do Matheus Pereira e um do Caio Jorge. O Matheus Pereira estava neste primeiro time. O primeiro gol foi do Bolassi, depois do Matheus Pereira. Aí veio na segunda equipe um gol do William, um do Caio Jorge e 3 do Gabigol. Foram esses os marcadores. E um destaque ainda o Léo Aragão, pegando um pênalti para o time profissional. Quem não participou da atividade, o Lautaro Dias, ainda vem fazendo aí trabalhos de reequilíbrio muscular, de fortalecimento. O Lautaro Dias, ele conviveu aí, a gente já falou sobre isso, né, com dores no final da temporada passada, começou o ano sem estar 100% e agora, o que definiu o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro?
deixa o jogador, enquanto ele não estiver 100%, ele não vai ser liberado para atuar. É o que definiu o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, e tudo isso com o consentimento de Leonardo Jardim. A comissão técnica do Português aprovou tudo. Então, foi assim o treinamento. Os times tiveram algumas alterações. Só para a gente passar aqui, o que começou a primeira parte teve Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gamarra, Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Bolassi. Depois, esse time ainda teve a entrada do Kaique no lugar do Gamarra e o Murilo Hickman, que é do Sub-20, no lugar do Christian. Aí o segundo jogo teve Léo Aragão, o William, Jonathan Jesus, Marlon, Kaique, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Esse time teve aí o Rodriguinho entrando no lugar do Eduardo. Depois teve também o Lucas Silva dando lugar ao Eduardo e o Janderson entrando na vaga do Kaique. Foi quando o Marlon passou para a lateral. Então, foram essas as duas formações. Eu acho que é só uma mescla aí que fez o Leonardo Jardim nessa atividade. O Cruzeiro ainda vai definir a programação da próxima semana e das próximas semanas quanto a amistoso, porque é um desejo do Leonardo Jardim observar esse time em jogo mais firme, não apenas em um jogo treino contra o Sub-20, quando o nível fica bem abaixo, obviamente, por isso o placar de 7-0 nesta atividade. Então o Cruzeiro ainda vai confirmar amistoso ou amistosos na preparação, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei então do Lautaro Dias, que não participou, e o jogo treino que teve aí a presença do Pedro Lourenço, acompanhando tudo na Toca da Raposa 2 desta atividade da equipe Sub-20. O domingo será de folga. Antes tinha um treinamento marcado para este domingo, mas a programação foi alterada até por causa desse jogo treino, uma atividade mais forte. Então, domingo de folga, o Cruzeiro ainda vai definir a programação da outra semana, mas os atletas podem até ter um dia a mais de folga na próxima semana, por causa aí deste período também, e isso paga com alguns treinamentos mais para frente, até para a turma ter aí essa oportunidade neste momento de carnaval. E como o Cruzeiro não tem jogo, a gente até tinha comentado de uma programação bem extensa do Leonardo Jardim, mas ele aproveitou todos os dias de treinos na Toca para uma intensidade maior. E como teve o jogo treino, repito, folga neste domingo, vamos aguardar a programação do início da semana que vem. O Cruzeiro nesta preparação firme para ter uma pré-temporada de bom aproveitamento, pensando no começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.